Você se lembra da última vez que se sentiu completamente bem com você mesmo? Não depois de uma conquista, não depois de um elogio, não em algum momento especial. Só bem, em repouso, sem precisar provar nada para ninguém. Pensa com cuidado, porque para muita gente, quando tenta lembrar desse momento, percebe que ele ficou muito para trás, ou talvez nunca tenha existido de verdade. Não desde que o feed passou a fazer parte da sua vida. E sabe qual é a coisa mais perturbadora disso? Você não percebeu quando aconteceu. Não teve um dia específico em que você acordou e decidiu que não era suficiente. Não teve uma hora marcada em que a insegurança tomou o lugar da autoestima. Foi gradual? Foi silencioso? Foi construído foto por foto, vídeo por vídeo, e agora? Sem que você tenha pedido, sem que você tenha autorizado, existe uma voz dentro de você que compara, que mede, que avalia, que conclui, quase sempre, que você está aquém. Essa voz tem um nome, e ela está adoecendo uma geração inteira. A comparação que existia e a que existe agora, a comparação social, não é nova. Ela é tão antiga quanto o ser humano. Durante milênios, nos comparamos com as pessoas ao nosso redor, o vizinho, o colega de trabalho, o primo que parecia ter a vida mais fácil. Era um campo de comparação pequeno, limitado pelas fronteiras do que você conseguia enxergar. Aí vieram as revistas, a televisão, os comerciais com pessoas perfeitas. E a comparação cresceu um pouco, mas ainda tinha uma saída psicológica. Você sabia que aquilo era propaganda. Sabia que era maquiagem profissional, iluminação de estúdio, edição cuidadosa. Havia uma distância clara entre você e aquelas imagens. Eram celebridades, eram famosos, eram de outro mundo. Hoje, essa distância sumiu. Hoje você não se compara mais com uma celebridade distante. Você se compara com pessoas que parecem exatamente como você, que têm a sua idade, que moram na sua cidade, que trabalham na sua área, que postam do mesmo aplicativo que você usa. Só que elas são perfeitas, corpo perfeito, pele perfeita, relacionamento perfeito. Viagens incríveis, conquistas constantes, uma vida que parece estar sempre no exato momento certo. E você olha para isso e pensa: por que a minha vida não é assim? O que estou fazendo de errado? Essa pergunta específica, é o centro de uma das maiores crises de saúde mental da história moderna. O que você não vê? Mas eu preciso te contar uma coisa que parece óbvia, mas que o seu cérebro esquece toda vez que você abre o feed. Você nunca vai ver as estrias. Nunca vai ver as olheiras que existiam antes do filtro, o cabelo que estava uma bagunça antes da foto, os 10 takes que foram tirados para chegar naquela imagem que parece espontânea. A discussão que aconteceu 10 minutos antes do casal postar a foto sorrindo juntos. A dívida que existe por trás da viagem dos sonhos, a ansiedade que mora dentro do corpo que parece perfeito. Você nunca vai ver isso, porque isso não gera curtida, e sem curtida, não existe razão para postar. As pessoas nunca vão publicar o que há de feio, ruim, complicado ou irrelevante na vida delas. Mesmo que essas coisas existam no mundo real, você não vai ver. E então você passa horas consumindo os bastidores editados da vida de outras pessoas como se fossem a realidade. E compara esses bastidores editados com seus próprios bastidores reais, com a sua bagunça de verdade, com o seu cansaço de verdade, com a sua vida imperfeita e não fotografável. E a conclusão que o seu cérebro chega é sempre a mesma. Eles têm. Eu não tenho. Eles são. Eu não sou. Eles chegaram. Eu falhei. A IA que aprofundou o abismo, mas o que era ruim ficou ainda pior. Porque agora não são só fotos editadas com filtros comuns. Não é só iluminação favorável e ângulo certo. Agora é inteligência artificial. Filtros alimentados por IA que remodelam o rosto em tempo real, pixel por pixel, quadro por quadro, que afinam o nariz, que aumentam os olhos, que definem a mandíbula,
que suavizam a pele até ela parecer porcelana, que alteram proporções que nenhuma dieta, nenhuma cirurgia, nenhuma genética conseguiria produzir. Pesquisas sobre o impacto desses filtros são categóricas. Eles contribuem para uma visão distorcida da própria imagem. O dado mais perturbador é que boa parte dos jovens não consegue distinguir entre uma imagem alterada e uma não alterada, porque os filtros modernos são hiperrealistas demais. Então, o seu cérebro, que já estava comparando a sua realidade imperfeita com uma realidade editada, agora está comparando a sua realidade imperfeita com uma realidade que fisicamente não existe. Um rosto que nunca existiu. Um corpo que nunca existiu. Uma versão humana que foi gerada por algoritmo, aprovada pelo algoritmo e impulsionada para o seu feed pelo algoritmo. E você olha para isso e sente que faltou alguma coisa em você. Já aconteceu de o público descobrir que modelos usados em campanhas publicitárias de grandes marcas eram inteiramente criados por IA. As pessoas ficam indignadas e então continuam rolando o feed. Porque o problema não é saber que as imagens são falsas. O problema é que o cérebro não consegue desvincular o que sabe racionalmente do que sente emocionalmente. Você sabe que é filtro e ainda assim se sente inferior. Os números que ninguém quer ver, eu preciso te dar alguns números agora. Pesquisas apontam que o uso diário de redes sociais acima de 3 horas aumenta significativamente o risco de sintomas de ansiedade e depressão. Não um risco marginal, um risco expressivo. Não um risco marginal, um risco expressivo. Levantamentos com milhares de pessoas mostram que a maioria relata algum tipo de angústia emocional após uso prolongado de redes sociais. E a comparação com outros aparece como principal causa. Autoridades de saúde pública ao redor do mundo têm alertado. O risco de ansiedade e depressão praticamente dobra em adolescentes que passam mais de 3 horas por dia nessas plataformas. E quase metade dos jovens diz que as redes os fazem sentir pior em relação aos seus próprios corpos. Há ainda um dado que chama a atenção. Mulheres que fazem uma pausa no uso das redes sociais apresentam melhora significativa na autoestima e na imagem corporal em dias corporal. Não em meses, em dias. E quando você olha para os dados de saúde mental dos jovens no Brasil, o que vê é uma curva que só sobe. A taxa de suicídio entre jovens cresceu de forma contínua ao longo da última década. As notificações de autolesão na faixa etária de 10 a 24 anos aumentaram ano após ano nesse mesmo período. Especialistas que analisam esses dados são diretos. De alguma forma, as questões contemporâneas penalizam mais os jovens, seja pela incerteza no futuro, seja pela menor resiliência, seja pelo ambiente digital em que cresceram. Esses números têm rosto, têm nome, têm família e são, em grande parte, filhos desta comparação que não para. O que acontece dentro do cérebro? Mas por que a comparação machuca tanto? Por que não dá para simplesmente ignorar? A resposta está na biologia. O cérebro humano tem um sistema de ameaça que é ativado pela rejeição social da mesma forma que é ativado pela dor física. Não é metáfora. É neurociência. Sentir que você não se encaixa, que você está abaixo dos outros, que você foi deixado para trás, ativa as mesmas regiões cerebrais que uma dor no corpo, e as redes sociais criam um ambiente onde esse sistema é ativado dezenas de vezes por dia. Cada post que mostra uma vida melhor do que a sua é um sinal de ameaça para o seu sistema nervoso. Cada foto de corpo perfeito é uma comparação negativa que o seu cérebro registra. Cada conquista alheia postada enquanto você está parado é interpretada como um sinal de que você está ficando para trás. Aos poucos, o seu sistema de autoavaliação começa a calibrar para baixo. A régua que mede o seu próprio valor começa a depender do que você vê lá fora. E o que você vê lá fora é sempre melhor do que o que você tem aqui dentro.
Psicólogos chamam isso de comparação social ascendente. E quando ela é contínua, quando não há pausa, quando o feed nunca acaba, ela se torna uma forma de tortura silenciosa que a pessoa inflige em si mesma. A geração que cresceu assim, existe uma geração inteira que nunca conheceu o mundo sem isso. Adolescentes de hoje cresceram com o feed como parte da realidade. Nunca tiveram a experiência de construir a identidade sem o olhar constante de estranhos. Nunca passaram pela fase natural de autoconhecimento sem que um algoritmo interrompesse esse processo com uma imagem de alguém melhor. E as pesquisas são categóricas sobre o que isso está fazendo. A adolescência é o período mais vulnerável para o desenvolvimento da identidade. É quando você está construindo, pela primeira vez, a resposta para a pergunta quem eu sou. E quando essa construção acontece em frente a uma tela que te mostra, ininterruptamente, quem você deveria ser, mas não é, o resultado é uma identidade fraturada. Antes de se consolidar, levantamentos sobre saúde mental de jovens brasileiros mostram que em cada 10 adolescentes, 3 relatam sentir tristeza de forma persistente. O mesmo número diz já ter sentido vontade de se machucar. Quase 2 em cada 10 afirmam que a vida não vale a pena ser vivida. 2 em cada 10 jovens que você conhece. E quando você cruza esses dados com o crescimento do uso de redes sociais, com o aumento dos filtros de IA, com a normalização de padrões de beleza inatingíveis, a linha entre causa e efeito começa a ficar muito clara. Essa é a geração mais conectada da história. Ao mesmo tempo, a que mais sofre, o ciclo que não para o mais cruel de tudo, é que a comparação cria um ciclo que se alimenta de si mesmo. Você se sente insuficiente, então procura validação, posta uma foto, espera as curtidas e quando elas chegam, você sente um alívio momentâneo, um respiro, um segundo de tudo bem. E quando esse segundo passa, o vazio volta, maior do que antes, porque você não foi visto, você foi curtido. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Ser curtido é receber uma aprovação vazia por uma versão editada de você mesmo. Ser visto é ter alguém que conhece sua bagunça, seu cansaço, sua imperfeição, e decide ficar mesmo assim. Continua comparando. Continua buscando a validação que nunca vai ser suficiente porque é do tipo errado. E enquanto esse ciclo não para, a autoestima que deveria vir de dentro vai sendo terceirizada para fora. Para o número de curtidas, para a quantidade de seguidores, para o comentário de um estranho que viu sua foto por 2 segundos e seguiu em frente, os adolescentes comparam seus bastidores com o palco dos outros, e a dependência das redes sociais se torna uma moeda de troca para o valor pessoal. Reflexão que fica na cabeça então: o que fazer com tudo isso? Eu não vou te dizer para deletar as redes sociais. Esse conselho é fácil de dar e impossível de executar numa vida real. Mas eu vou te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha dito para você de forma direta. O que você está sentindo quando se compara não é fraqueza, não é vaidade, não é superficialidade. É o resultado previsível de um sistema que foi projetado, com engenharia de precisão, para te fazer sentir exatamente assim. Os algoritmos que te entregam essas imagens não são neutros. Eles foram otimizados para maximizar engajamento. E sabe o que gera mais engajamento do que qualquer outra coisa? Conteúdo que ativa emoções fortes. Aspiração, inveja, inadequação, desejo. Você não é fraco por reagir. Você é humano num sistema feito para explorar justamente isso. E saber disso muda alguma coisa. Porque quando você entende o mecanismo, você começa a ter uma pequena margem de escolha, uma pausa antes de começar a rolar o feed, uma pergunta antes de comparar. Isso é real? Ou é uma construção cuidadosa para parecer real? Não estou dizendo que vai ser fácil.
Estou dizendo que é possível, porque a última vez que você se sentiu bem com você mesmo, sem precisar de curtida, sem precisar de comparação, sem precisar de aprovação alheia, essa versão de você ainda existe. Ela só foi enterrada sob camadas de feed. E ela pode voltar, não de uma vez, não do dia para a noite, mas pode, e começa quando você decide, por pelo menos um momento, parar de medir a sua vida pela vida que outra pessoa escolheu mostrar para você.